Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Vamos abrir o Jornal do Boris com uma notícia triste que surge agora, não está nos jornais impressos, está nos sites. A morte do ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo. Cláudio Lembo morre aos 90 anos de idade. Eu vou ler o noticiário do G1 aqui, a nota do G1, sobre a morte de Cláudio Lembo, uma figura ímpar da política paulista e brasileiro, um ser humano diferenciado, um amigo verdadeiro dos seus amigos, uma figura generosa, culta e com uma capacidade de criar amigos e de ajudar as pessoas, uma capacidade incrível. Não é porque morreu, não. Era uma figura, e eu atesto isso, com um longo tempo de convívio com ele. Eu fui editor-chefe da Folha, fui editor de política da revista Painel, conheci muita gente, conheço muita gente do avesso e posso dizer com tranquilidade que Cláudio Lembo foi uma figura diferenciada. Vai fazer falta e muita falta. Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo, morre aos 90 anos. A causa da morte não foi divulgada. O velório será realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Hall Monumental, das 10h30 às 15 horas. O ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, morreu aos 90 anos na madrugada desta quarta-feira em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. O velório será realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Hall Monumental, das 10h30 às 15 horas. O sepultamento ocorrerá no cemitério do Araçá a partir das 16 horas. Figura de destaque na política, Lembo assumiu o comando do estado de São Paulo em março de 2006, quando então o governador Geraldo Alckmin renunciou ao cargo para concorrer à presidência da República. Antes ocupou o cargo de vice-governador entre 2013 e 2006. Desde 2011, Lembo era afiliado ao PSD, Partido Social Democrático. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de São Paulo, Lembo construiu uma sólida trajetória acadêmica. Doutor em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também foi reitor da instituição. Em homenagem, o governador Tarcísio de Freitas decretou luto oficial por 3 dias. A morte de Cláudio Lembo, uma figura ímpar da política brasileira. Pena que não tenha chegado a cargos mais expressivos. Teve um cargo muito expressivo de governador de São Paulo, mas por suas qualidades poderia ter se conduzido pelos caminhos do destino a pontos mais altos, poderia ter contribuído mais com a história deste país, mais e melhor. Tem uma outra morte a lamentar, foi um dos maiores, se não maior, jogador de basquete do Brasil, Vlamir Marques. Ele foi 2 vezes campeão mundial. O ginásio do Corinthians
tem o nome dele, dado em vida. Ele teve diversos títulos, 2 vezes campeão mundial, vice várias vezes, foi uma figura ímpar também no esporte brasileiro. Cláudio Lemo e Vlamir Marques vão deixar saudades e muitas saudades, figuras inesquecíveis na história do Brasil. Um no esporte, outro na política e na educação. Muito triste, viu? Muito triste. A abertura do jornal dessa maneira é uma homenagem a eles, dada como a notícia mais importante do dia. Vamos para as manchetes dos jornais. Folha de São Paulo: Putin aceita cessar-fogo parcial com a Ucrânia, mediado pelos Estados Unidos. O Estado de São Paulo: projeto cria IR mínimo para alta renda e taxa dividendos. Valor: projeto do IR beneficia quem ganha até 7 mil e taxa mais quem recebe acima de 50 mil. Está aqui o Globo: pacote do imposto de renda inclui tributo reduzido para quem ganha entre 5 mil e 7 mil reais. Nós tivemos ontem um telefonema longo, fala assim, 1h30, 2 horas, entre Putin e o presidente americano Trump, o russo e o americano. O americano está empenhado em, pelo menos, uma trégua na guerra com a Ucrânia. Na verdade, ele está empenhado, pelo menos ele diz isso, em terminar a guerra. Como é que foi esse telefonema? Tem o blá 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 diplomático, foi altamente eficiente, rendeu, eles foram muito gentis, conversaram sobre tudo, até sobre jogos esportivos entre Rússia e Estados Unidos, né? Entre sorrisos e tudo, né? Uma ligação telefônica acompanhada por assessores, etc., etc. E, normalmente, numa ligação dessa, não se fala tudo, mas o que se falou foi suficiente. O Trump lançou a sua proposta, a proposta que já era conhecida, e qual foi a resposta do Putin? Ele aceitou alguns termos da proposta mediada pelos Estados Unidos. Russo concorda com a suspensão de ataques à infraestrutura e redes de energia, mas não com prazo de 30 dias. Trump vai falar com Zelensky. No frigir dos ovos, se você prestar atenção, vai verificar o seguinte: ele reiterou todas as motivações que o levaram à guerra. As condições que ele tenta impor, o Putin, são as mesmas condições que o levaram à guerra. Quais sejam? Objetivamente, ficar com um naco de cerca de 20% do território da Ucrânia. Naco de um pedaço de 20% do território da Ucrânia, onde ele diz que há russos, onde se fala russo e que, na realidade, são territórios que devem ser incorporados à Rússia. Não pode esquecer que a Rússia é o maior país do mundo, dá 2 Brasis, quase 2 Brasis. Você imagina o tamanho da Rússia, eles precisam de mais território. Aliás, o sonho russo é voltar àquele império russo de antigamente, etc., etc., que há poucos anos ficou
consubstanciado na União Soviética. A União Soviética era uma reprodução, né, dos antigos impérios russos, da glória, dos tsares, etc., etc. Uma versão comunista. Bom, então isso não andou nada, não andou nada. Eles querem, também os russos querem ficar com uma usina atômica de Zaporizhia, que aparentemente o Zelensky não vai abrir mão, querem a suspensão de ataques à infraestrutura e à área de energia elétrica. Por que, dizem os especialistas, por que só esses setores? Porque hoje a Ucrânia tem mísseis que alcançam usinas petrolíferas da Rússia, que já foram bombardeadas pelos ucranianos. Então você suspende dos dois lados, né, e beneficia, salvaguarda a Rússia. Quais são as intenções da Rússia nessa história toda? Primeiro é ficar com o território da Ucrânia. Segundo, a Ucrânia é uma espécie de biombo entre o restante da Europa e a Rússia. Se você olhar no mapa, você vai ver que a Ucrânia é vizinha da Rússia e, do outro lado, vizinha do restante da Europa. Então, não pode ter a OTAN. A OTAN é vista pela Rússia como uma entidade agressora dos outros países da Europa e Estados Unidos. Não pode ter OTAN, não pode ter exército, ou ter um exército, uma polícia controlada, não pode entrar na União Europeia, quer dizer, é transformar a Ucrânia no que é a Belarus. A Belarus é um estado que não é um estado verdadeiro, é um estado capacho da Rússia, é um estado tutelado pela Rússia, tem os seus poderes reduzidos. Então, o interesse seria, talvez, incorporar a Ucrânia, se não der, é manter a Ucrânia em rédeas curtas, e com território incorporado à Rússia. A Crimeia já está e tal. Os Estados Unidos até concorda com a cessão de território, viu? Até concorda com a cessão de território. E os Estados Unidos também querem de volta o Canal do Panamá, né, e querem a Groenlândia. Como? Eu não sei, mas que querem e o presidente não esconde isso. Bom, aí tem uma série de consequências. Como esse plano também tirar o Zelensky, mudar o governo, fazer eleições. Não houve eleições, elas deveriam ter acontecido no ano passado, porque, segundo a Constituição da Ucrânia, em guerra não há eleições. Então, o Zelensky continuou, mas eles não podem nem ouvir falar, os russos não podem nem ouvir falar no Zelensky. Uma das consequências disso é o seguinte: bom, se pode invadir para conquistar território, por que a China não pode conquistar Formosa? Por que a China não pode? É como a China deve estar vendo. Os países da Europa que já foram da União Soviética foram ligados, a Polônia não era a União Soviética, mas sofria influência, era um país comunista. Mas, por exemplo, a Letônia, Lituânia e Estônia eram países, hoje são países independentes, mas pertenceram à União Soviética, já experimentaram o sabor russo. Então, eles estão apavorados, porque eles conhecem, conhecem por dentro as intenções russas de abarcar novamente esses países sob a sua tutela. Então, hoje tem o noticiário de que
algo que é proibido sob as leis de guerra, etc., que a instalação de minas pessoais estão sendo feitas instalações de minas pessoais nas fronteiras desses países com a Rússia, né? Nas proximidades por onde a Rússia invadiria esses países. Estão instalando. Os outros países, a Inglaterra, o Reino Unido, a França, a Alemanha, estão reforçando as suas forças bélicas, estão reforçando, estão pondo dinheiro. E se você olhar bem, nas reuniões sobre essa questão do suposto possível avanço russo, a Europa tem se reunido sem a presença dos Estados Unidos. Sem a presença dos Estados Unidos. Então, aí basta uma faísca para entrarmos num mundo de guerra que a humanidade não deseja, são países armados até os dentes, etc., etc., etc. Vamos aguardar os próximos dias para ver até onde a gente caminha. Lamentavelmente, os Estados Unidos estão apoiando a Rússia contra os seus melhores aliados, apoiando um regime que pensa diferente das democracias ocidentais, onde a liberdade, né, a liberdade individual, a liberdade de empreender é o primeiro item. Então, se você tem Estados Unidos, que tem semelhanças com o Reino Unido, com a França, com a Alemanha, com a Espanha, com Portugal, não com a Rússia, com a Coreia do Norte, nada disso, são com a China, mas estão se bandeando para aquele lado. Brasil, não sei, até agora não vi manifestação nenhuma. Israel bombardeou violentamente território da faixa de Gaza, né? O ministro Benjamin Netanyahu diz que isso é só o começo, eles vão atrás do Hamas até destruí-lo, isso pelo menos é o que ele coloca para fora, é o que ele sai boca afora, mas você não sabe se as intenções são essas. Diz a oposição israelense que é para ele se manter no poder, ele, Netanyahu, enfim, o Hamas diz que morreram 400 pessoas, os israelenses desmentem, mas boa parte da liderança do Hamas morreu nesses bombardeios. A grande liderança, as grandes chefias do Hamas, 4 ou 5 desses terroristas morreram nesses bombardeios em que Israel quer acabar. Reféns, em Israel há movimentos de rua contra Netanyahu, porque ele não está pensando nos reféns, está pensando em outras coisas e colocando os reféns em risco, bombardeando a faixa de Gaza. Aqui no Brasil, o Lula lançou um pacote interessante, é um pacote do imposto de renda, posso chamar até de imposto Robin Hood. Isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000, mas aumenta a carga tributária sobre os mais ricos. Tem os números, os mais ricos são 101, 104 mil, os beneficiados são 10 milhões, etc., etc. Aparentemente é um projeto de justiça social. Você dá, uma olhada e diz, olha, é alguma coisa. Mas tem um monte de mas nessa história, que é o seguinte, tem gente que acha que é um projeto eleitoral. Claro, melhora a imagem do Lula, é um projeto eleitoral e o político tem todo o direito de se beneficiar de fatores
se são resultantes de boas ações como governante. Mas aí vão aparecendo os detalhes, né? O diabo trabalha nos detalhes. Esse pessoal que vai receber aumento nos seus, por exemplo, vão taxar resultados de ações, etc. Esses capitais podem fugir do Brasil. Já é um problema. Esses capitais podem fugir do Brasil. Tem gente que acha que esse aumento do imposto para os mais ricos não é suficiente para tapar o buraco que vai ser criado por essa isenção. Então, tem gente que acha que o Brasil deveria acabar com outras isenções e não taxar mais. Tem gente que acha que não vai dar e que, portanto, na hora H vai ter que aumentar o peso dos impostos sobre a população. Mas tem gente que acha, inclusive dentro do governo, que, ao contrário, pode sobrar dinheiro. E aí, na campanha de 2026, isso é sopa no mel. Quer dizer, mais dinheiro na hora da campanha eleitoral, na hora em que se tenta novamente a reeleição do presidente Lula. Então, eu digo o seguinte, você vai formando opinião durante a semana, porque aí vão começar a aparecer os artigos de quem esmiuçou o projeto, de quem analisou. O presidente da Câmara ontem disse, olha, não vai ser aprovado assim, é ótimo, maravilhoso, nós vamos contribuir, a Câmara vai contribuir. Claro, é um projeto polêmico que afeta muitas áreas da economia, tem muitos interesses em jogo, tem inconvenientes que a gente ainda não conhece e que vão aparecer, tem virtudes também, e nós vamos ficar sabendo isso nos próximos dias, na medida em que o projeto começar a ser esmiuçado. Ele já foi mais um pouquinho, saiu ontem, não dá tempo do pessoal. Você vai ver que as observações são superficiais, nos jornais, na televisão, etc. Mas vai começar a aparecer. Deixa eu ver o que nós temos. Está aqui a volta dos astronautas que ficaram presos no espaço. Ficar preso no espaço é uma expressão interessante, mas aconteceu. Astronautas voltam à Terra após missão que passou de 8 para 286 dias. Cápsula com Barry Wilmore e Sunita Williams desce no Golfo do México. Falha em equipamento adiou retorno por meses. A ciência está esfregando as mãos, porque aí vão saber os malefícios causados pela permanência em órbita, né, sem as forças que regem a relação homem-terra, né, enfim, que causam problemas ao ser humano. Se sabe que causam mais 8 meses, é uma experiência mais longa. Eles devem ter perdido musculatura, vão aparecer com um monte de problemas. A falta de gravidade ocasiona tudo isso. Tem aquele crime da menina Vitória Regina. Tinha um suspeito, você lembra? Um suspeito que jurava, um sujeito dissimulado e tal, aí Michael é o nome dele. Aí, lá apertado, preso, confrontado com o que o seu celular trazia, fotos dela minutos antes de ser morta,
a visão que ele tinha a respeito, a paixão, né, a obsessão que ele tinha em relação a ela, colecionou centenas de fotografias e tal, uma pá encontrada junto ao cadáver, enfim, um monte de fatores. Confrontado com aquilo, ele acabou confessando, né, acabou assinando uma confissão, até contra o que os advogados dele queriam, e parece que esse crime foi desvendado, embora haja gente que ache que ele não agiu sozinho porque tinha que carregar o cadáver, etc, etc. Enfim, aparentemente está desvendado o crime, segundo a polícia, e as suspeitas que pesavam sobre esse indivíduo estão confirmadas. Trump liberou 80 mil páginas sobre a morte de Kennedy. Muita coisa sobre a morte do Kennedy estaria em segredo lá nos cofres da CIA e tal, relatórios. Olha, a visão da imprensa americana é que o que era importante e a maioria dos documentos já estão liberados, e o que vem agora não vai acrescentar muita coisa ou não vai acrescentar nada. Então, mas é interessante para a história que a gente conheça os documentos. De repente alguém vê uma coisa importante nesses documentos. Libertadores sem Brasil é Tarzan sem Chita. Olha o que esse senhor, que é o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, que é paraguaio, disse a jornalistas, logo depois de todo um blá que ele fez contra o racismo, então se manifestou clara e violentamente contra o racismo. Aí na entrevista que ele deu logo depois, perguntaram: olha, o Brasil está ameaçando não participar das próximas competições, o que o senhor acha disso? Ele disse: olha, a ausência do Brasil é a mesma coisa que Tarzan sem Chita. Foi de uma infelicidade brutal essa expressão, mostrou que a alma dele provavelmente é contaminada por algum preconceito. Ele diz que foi sem querer, que ele tem demonstrações na vida dele que ele não é racista, etc, etc, mas estão querendo a alma dele. Outra história que atingiu um grau de comentário muito alto é a história do Eduardo Bolsonaro, deputado, está nos Estados Unidos, pediu licença, diz que não volta mais e está sendo perseguido, segundo ele, pelo STF, na figura do ministro Alexandre de Moraes. Deputado afirma à Folha que Alexandre de Moraes é monstro descontrolado e que ele não vê meios para lutar contra ele. E no Brasil, e que a única esperança, não vê meios de lutar contra ele no Brasil, e que a única esperança está no exterior. Virou uma série de opiniões, fofoca, tal. Em tese, a oposição acha que ele está preparando a fuga do papai Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Outros acham que não tem nada a ver, que ele vai ficar nos Estados Unidos para difamar o governo, para difamar a soberania brasileira, etc, etc. Quem viver, verá. Será que o Bolsonaro está pensando em fugir, se for condenado? Será que o Eduardo foi preparar? O Eduardo vai morar nos Estados Unidos para atuar contra o governo Lula. A situação de Eduardo não indica prisão nem perda de passaporte iminente. Ele não está condenado a nada. Não está condenado a nada. Tem aqui ações sobre cadeirada de Datena em Marçal, emperram na justiça. Ou seja,
vai esperar sentado essa decisão. A cadeirada enfim, esperar sentado na cadeira. Quase 80% da verba de publicidade do governo Lula vai para 5 agências. Aqui tem um ranking de quem recebe nas televisões. A Globo recebe mais, em segundo lugar a Record, em terceiro o SBT, em quarto a Band. A minha querida Rede TV nem aparece aqui. Com a audiência baixa, não se justifica algo mais alto. Taxação de mais ricos enfrenta resistência e Mota sinaliza alternativas para compensar o imposto de renda. E, enfim, estamos chegando ao final do Jornal do Boris. Tinha muita coisa para falar, é um dia difícil na política. Contei para você que ligou agora, morreu Cláudio Lembo, uma figura importante na política brasileira. Quem tomou cafezinho conosco hoje, muito obrigado, pessoal que nos acompanha, o Luiz Otávio, Kelly Ramalho, Adonias Michel, Marinho Paulo, Tércio Ribeiro, Anio Kelvin, Aparecido Borges, Alberto Araújo, Rivaldo Dias, Tony Santos, Ivan Anastácio, Claudeci Mariano, Margarete Choube, Nivaldo Oliveira, Elísio Mira, é isso, de Curupi, Tocantins, Leandro Pires, de Belo Horizonte, Lecival Lobato, de Tucumã, no Pará, e Milsane Gabriel, de Sarandi, no Paraná. Pessoal, muito obrigado por sua presença aqui no Jornal do Boris. Eu espero vocês amanhã em todas as nossas plataformas. Bom dia.